Título: O Hard Problem da Consciência nas propostas de Alan Turing e John Searle. Resumo: esse trabalho investigou as análises do jogo da imitação de Alan Turing e do quarto chinês, de John Searle. De modo mais específico, foi aprofundado o estudo do artigo escrito por Turing sobre a possibilidade de criação de máquinas pensantes, seguindo as formulações matemáticas e algorítmicas por ele utilizadas. Como base foi utilizado o artigo Compute Machinery and Intelligence, no qual Turing abordou as questões de como a máquina deveria ser construída. Explicitamos o modo como Turing teve que lidar com a objeção do problema da incompletude de Gödel, em que a prova constrói uma sentença específica de Gödel para cada teoria efetivamente gerada, porém, há incontáveis definições na linguagem da teoria que compartilha a propriedade de ser autêntica, mas indemonstrável. O limite da proposta de Turing foi analisado a partir da tese de John Searle, apresentada no seu artigo Mente, Cérebros e Programas. Searle com o experimento do quarto chinês sugere a sua própria interpretação do jogo da imitação que, em comum com Turing, considera viável para um computador. Contudo, Searle refuta aquilo que ele chamou tese de inteligência artificial forte, descartando as reservas que Turing faz em relação ao procedimento do teste de Turing, sendo guiado pelo pensamento de que, mesmo que passar o teste por um computador seja perfeito do ponto de vista de um observador externo, não está apenas longe de ser semelhante ao pensamento humano, mas não tem nada em comum com ele. Palavra-chave: Hard Problem, Easy Problem, Turing, Searle, Inteligência Artificial. 01. Introdução. A pesquisa aqui relatada foi norteada pela seguinte pergunta: a tese searliana acerca da inexistência de consciência nas máquinas pensantes refuta o Projeto Compute Machinery and Intelligence de Alan Turing, 1950. Os resultados da investigação bibliográfica de orientação filosófica ofereceram evidências para afirmar que a referida tese de John Searle não refuta o projeto de Turing. Os dados evidenciaram, a partir da comparação entre as teorias de ambos os filósofos, que os projetos de Alan Turing e John Searle estavam orientados para horizontes distintos. Alan Turing estruturou seu projeto na possibilidade futura de máquinas serem desenvolvidas com a capacidade de tomar decisões indistinguíveis das decisões humanas. Por sua vez, John Searle estruturou sua crítica ao projeto de Turing na distinção entre inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. Esta distinção estaria na base da prova de que as máquinas pensantes de Turing não possuem inteligência artificial forte, mas apenas fraca. Searle pretendia com isso sustentar a tese de que tais máquinas não pensam porque não possuem consciência, embora o próprio Turing tenha sustentado que seu conceito de pensamento de máquinas independe da possibilidade destas serem ou não conscientes. Para estruturar metodologicamente a análise desenvolvida na pesquisa dentro do contexto da filosofia da mente, foram utilizados como categorias dois conceitos fundamentais definidos pelo filósofo David Chalmers, a saber, Hard Problem e Easy Problem, para apresentarmos estes dois conceitos, os quais possuem função metodológica na nossa pesquisa, importa fazer uma breve exposição destes, além dos conceitos fundamentais de Searle, inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca, bem como apresentar os objetivos definidos, os quais nortearam esta pesquisa. 02. Objetivos. Geral: investigar o Hard Problem, problema da consciência, nas análises do jogo da imitação de Alan Turing e do quarto chinês de John Searle. Específicos: a compreender os conceitos de consciência desenvolvido por Turing e Searle a partir do seu problema difícil. B. Analisar os critérios e os limites do jogo da imitação e do quarto chinês para a definição de consciência. 03. Metodologia. Nosso estudo analisou a noção de pensamento de máquinas no debate teórico entre Alan Turing e John Searle, buscando conhecer as bases teóricas que sustentam a concepção acerca do referido conceito. Para tanto, realizamos uma pesquisa de cunho bibliográfico, orientada pelo método de leitura estrutural de textos filosóficos, tomando como referência principal o texto de Alan Turing Compute Machinery and Intelligence, 1950.
Também utilizamos, em alguma medida, outro escrito de Turing intitulado On Computable Numbers, with on Application to the Intelligence Problem, 1935. A investigação bibliográfica também abordou, como lado oposto do debate, o texto de John Sarli Mentes, Cérebros e Programas, 1996. O método bibliográfico foi ainda a base fundamental para a definição das categorias centrais de análises utilizadas na pesquisa, são elas: Hard Problem da consciência, Easy Problem da consciência. Tais categorias foram formuladas a partir da investigação bibliográfica do texto The Puzzle of Conscious Experience, de David Chalmers. Como material de apoio, lançamos mão de livros, artigos, dissertações e teses elaboradas por autores que comentam e se referenciam no legado destes filósofos. Todas as leituras foram transcritas em forma de fichamentos e resenhas. A análise dos materiais consultados nos levou aos seguintes resultados. 04. Resultados e discussão. A. O enigma da experiência consciente, Hard Problem e Easy Problem. A primeira etapa desta discussão consistiu na caracterização das duas categorias principais de análise deste trabalho, a saber, o Hard Problem e o Easy Problem da consciência. Para isso foi analisado o artigo O Enigma da Experiência Consciente, 1995, de David J. Chalmers 1. De acordo com Chalmers, consciência, a experiência subjetiva do eu interior, constitui um dos maiores desafios da neurociência. Mesmo um conhecimento detalhado do funcionamento do cérebro e dos correlatos neurais da consciência pode não conseguir explicar como ou por que os seres humanos têm mentes conscientes de si e do mundo. 1995, p. 1. David John Chalmers é um filósofo australiano, notabilizado por seus estudos em filosofia da mente. Para podermos compreender melhor o termo consciência citado por Chalmers, temos duas possibilidades: o Hard Problem e o Easy Problem da consciência. Ambos tratam de aspectos diferentes do termo consciência, amplamente utilizados pelos pesquisadores da área, porém, não podemos nos deixar enganar que o nome Easy Problem, ou seja, problema fácil, é realmente trivial, já que existem questões altamente complexas que discutiremos posteriormente. No entanto, de acordo com Chalmers, entre os problemas fáceis da consciência incluem-se os seguintes: como pode um sujeito humano discriminar estímulos sensoriais e reagir a eles de forma apropriada? Como é que o cérebro integra informação de muitas fontes diferentes e usa essa informação para controlar o comportamento? Como é que os indivíduos conseguem verbalizar os seus estados internos? 1995, p. 2. De qualquer modo, o ponto de partida adotado pela nossa pesquisa optou por apresentar o Easy Problem em função da definição do Hard Problem, uma vez que este último categoriza o conceito enigmático de consciência. Portanto, foi no Hard Problem que nos deparamos com a pedra de toque. De acordo com Chalmers, o problema difícil, pelo contrário, é a questão de como é que processos físicos no cérebro dão origem à experiência subjetiva. Este mistério envolve o aspecto interno do pensamento e da percepção, o modo como as coisas sentem para o sujeito. Quando vemos, por exemplo, vivenciamos sensações visuais tais como a de um azul vivo. Ou pensemos no inefável som de um oboé distante, no sofrimento causado por uma dor intensa, num instante de felicidade ou na qualidade meditativa de um momento perdido em pensamento. Tudo isto faz parte daquilo que chamo consciência. São estes fenômenos que fazem o verdadeiro mistério da mente, 1995, p. 2. Estes processos psicofísicos entram no que encaramos subjetivamente como consciência, em que todos os sentidos fazem parte de algo mais amplo, tornando-se algo particular de cada indivíduo. A sinestesia, ou qualia, termo filosófico para o fenômeno particular de cada indivíduo, gera um sentimento de consciência deste interagindo com o ambiente e com suas lembranças. Os cruzamentos dessas informações subjetivas no consciente geram novas informações complementando a percepção consciente. Sendo assim, essas novas informações logicamente não podem ser indedutíveis apenas de fatos físicos coletados pelo indivíduo do ambiente, pois isso é um processo completamente cerebral. Um ponto muito importante a salientar é que o problema difícil contém o problema fácil e, por conta da exclusividade particular de cada indivíduo, isso fica extremamente complexo de ser definido.
A amplitude gigantesca de configurações para tentar explicar o conjunto de possibilidades de consciência contido no problema difícil torna essa tarefa muito complexa. A mutabilidade de configurações possíveis do sistema nervoso cruzadas com o sistema objetivo cerebral em conjunto com a consciência pode ser interpretada como sistema completo de um modo geral, porém, a cada nova iteração dos sentidos com o ambiente em toda a particularidade das características instantâneas do momento pode alterar drasticamente a ponderação do entendimento dessa consciência. De acordo com Chalmers, 1995, p. 4-5. Tomemos uma proposta de Stuart R. Ameroff II, da Universidade do Arizona, e de Roger Penrose III, da Universidade de Oxford. Eles defendem que a consciência tem origem em processos quânticos que ocorrem em microtúbulos, estruturas de proteína no interior de neuroníons. É possível, se não mesmo provável, que uma tal hipótese possa levar a uma explicação do modo como o cérebro toma decisões ou até do modo como ele prova teoremas matemáticos, como sugerem Ameroff e Penrose. Observamos que eles citam consciência e tomada de decisão, porém, não abordam realmente o que é a consciência em si. Temos apenas novamente relatos do processo objetivo, mas a consciência é um tipo de problema completamente diferente, na medida em que está para além da explicação científica da estrutura e da função. Chalmers, 1995, p. 5. B. Compute Machinery and Intelligence, Computadores e Inteligência. 2. Stuart Ameroff é um médico anestesiologista estadunidense, professor na Universidade do Arizona, conhecido por seus estudos da consciência. 3. Roger Penrose é um físico matemático e filósofo da ciência inglês, professor emérito da Cátedra Rose Ball de Matemática da Universidade de Oxford. A análise realizada acerca do pensamento de máquinas tomou as categorias Hard Problem e Easy Problem como critérios e as aplicou nos trabalhos de Alan Turing 4. Os resultados podem ser sistematizados nos tópicos seguintes. Turing escreveu o artigo Compute Machinery and Intelligence, publicado em 1950, em uma das mais respeitadas revistas de filosofia, a revista Mind. Neste artigo ele explora as implicações do seu trabalho como matemático e cientista e propõe o famoso teste de Turing. Vamos adentrar no jogo da imitação para entender qual seria o desafio proposto à máquina para que se prove seu pensamento. O jogo da imitação 5. Quando descreve o jogo da imitação, Turing indaga se máquinas podem pensar. Como responder estas questões? A famosa resposta de Turing afirma que se uma máquina consegue assumir o papel de um jogador humano numa partida do jogo de imitação, sem que seja reconhecida como máquina, então ela pensa. Trata-se, portanto, da definição de pensamento como capacidade de funcionar, ou atuar, como um jogador qualquer que, com certa probabilidade de sucesso e de fracasso, atua no jogo de imitação como qualquer outro jogador. Disso, impõe-se de imediato algumas outras questões acerca dos critérios do próprio jogo. O teste de Turing tenta definir as máquinas como pensantes ou não pensantes, porém, na verdade é uma facilitação para o que se compreende como inteligência artificial. Primeiramente, é necessário lembrar da questão que Turing tentou responder. O teste não define se as máquinas pensam, mas sim se podem imitar humanos, ou seja, imitar uma conversação humana. Logo, a prova do teste é dependente quase que interinamente das questões feitas à máquina dentro do cronograma de tempo definido. Em seu artigo, Turing nunca definiu um limite de tempo. Contudo, está se testando a inteligência da máquina como sua capacidade de expressar-se com pessoas mimetizando uma delas apenas. 4. Alan Matheson Turing, 23 de junho de 1912, 7 de junho de 1954, foi um matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo britânico. Foi altamente influente no desenvolvimento da ciência da computação teórica. Ele é considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial. Objeções matemáticas. O Entscheidungsproblem, o problema de decisão. Este problema consiste em encontrar um método capaz de decidir se um problema de lógica simbólica pode ser provado. Turing, em seu trabalho On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem 1936, mostrou ser impossível decidir se é verdadeiro ou falso um enunciado aritmético através de algoritmos.
No olhar de Hilbert, seu interlocutor, após a formalização da matemática, toda tese toleraria ser provada por manipulações simplesmente mecânicas, menos que fosse fundamental considerar o significado dos termos implicados. Nenhuma destas perguntas tinha conclusão, embora Hilbert ponderasse que a resposta seria real para ambas as questões. Turing mostra que o Inchey-Dunst-Problem pode ser insolucionável. Ele nos mostra uma contrapositiva, contrariando o que Hilbert esperava. A máquina de Turing, porém, poderia suportar esse resultado apesar de ser apenas um protótipo imaginário. Qual a proposta de Turing para o núcleo central do problema? Ele precisaria demonstrar a fundamentação para a prova do Inchey-Dunst-Problem. No entanto, ele foi cauteloso estabelecendo que a projeção de uma máquina que execute uma operação geral finita para determinar se uma outra máquina irá imprimir o dígito 0, para sempre. Então cria uma fórmula que é provável nesta lógica B, implicando que a máquina já imprime o dígito 0. Se essa fórmula for terminante, isto é, se podemos definir se ela é demonstrável, então há um desenvolvimento geral para definir se uma máquina imprime 0. O pensamento de máquinas para Alan Turing. É importante enfatizarmos que Turing não se detém em resolver o hard problem da consciência. Seu interesse fundamental se abstém em provar que uma máquina consegue imitar tomando decisões como um ser humano e passar pelo jogo da imitação utilizando algoritmos, ferramentas matemáticas como discutimos acima. Para que uma máquina seja capaz de imitar um ser humano, uma parte de probabilidade de erros deve ser implantada em seu programa principal, pois sua precisão e velocidade em dar respostas exatas e rápidas na questão aritmética iria fazer com que a máquina fosse descoberta imediatamente, ou seja, para que o interrogador fosse induzido ao erro. Esses erros pré-induzidos no programa da máquina seriam mais um fator determinante na sua imitação. Dada a forma como Turing fez com que a máquina analisasse a si mesma na questão do Inchey-Dunst-Problem, podemos interpretar isso como pensar da sua própria existência em morfologia algorítmica, demonstrando que consegue pensar e tomar decisões sobre si mesma e como poderia lidar com seus erros de funcionamento e conclusão. A questão de se autoanalisar é diferente de processar dados como uma equação matemática e, ao invés de se utilizar apenas a aritmética pura quando a máquina se autoanalisa, ela se depara com o problema da decisão, e uma decisão só pode ser tomada se houver um pensamento que possa fazer comparações e ponderações do que se está analisando. Com essa autoanálise, a máquina consegue modificar seus próprios parâmetros como a heurística de respostas. Já no argumento da informalidade do comportamento, Turing tenta demonstrar que é possível a máquina imitar alguns aspectos de um ser humano, mas é muito mais difícil um humano imitar uma máquina. John Searle e o quarto chinês. Agora vamos explorar alguns termos e definições para podermos entender a crítica de John Searle 6 ao trabalho de Alan Turing, valendo-nos dos termos de inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca formulados por Searle. Inteligência artificial fraca se baseia em uma programação utilizando a lógica da decisão. Por exemplo, se chover então feche a janela, se não deixe aberta. Nesse caso podemos perceber que há uma ordem inicial de execução que permite à máquina tomar decisões entre certas condições. O encadeamento de decisões se, então é. 6 há como pano de fundo desse trabalho uma discussão sobre a noção de intencionalidade da consciência, tal como desenvolvida por John Searle e anteriormente, por Franz Brentano. No entanto, este pano de fundo será apenas indicado a partir das análises de Brito, 2012 e 2013, pois foge ao escopo desse relatório. O motor de inferência, onde podemos perceber que a máquina apenas processará os dados mecanicamente, através de uma predefinição do que seu programador definiu para que ela fizesse. Podemos interpretar tudo isso como processos de uma máquina de certa forma inteligente, porém, que opera somente em cima da objetividade do escoamento de informação de seu sistema, conforme seu objetivo predefinido inicialmente. Chamamos esse tipo de sistema de sistemas especialistas, os quais solucionam problemas como um especialista humano, utilizando dados do problema e aplicando o motor de inferência para solucionar o problema de maneira similar a um humano, ou seja, o conseguindo imitar. Programar na máquina tal comportamento consiste em garantir que este seja considerado inteligente num sentido fraco, pois se trata de imitação tal qual um ser humano.
Inteligência artificial forte em concorrência já pressuporia a possibilidade de máquinas que tenham autoconsciência dotadas da subjetividade mental em suas ponderações, e não somente para a tomada de decisão como no sentido da inteligência artificial fraca. Assim, a inteligência artificial forte suporia pensar conscientemente através de seus algoritmos e a inteligência artificial fraca utilizaria seus algoritmos para ter pensamentos e tomar decisões sem consciência. Para os otimistas com a inteligência artificial, essa questão não foi possível ser resolvida até momento, mas logo será. No entanto, para John Searle, as máquinas jamais poderão instanciar consciência, pois ela é propriedade emergente de uma base neurobiológica. Deste modo, somente seres organicamente formados podem ser conscientes em maior ou menor grau. Em certo sentido, tal tese searliana está presente no seu experimento Metal, quarto chinês, com o qual ele refuta a ideia de pensamento de máquina supostamente proposta por Turing. Vamos entender alguns conceitos que Searle se aproveita para definir o argumento do quarto chinês. Os 3 níveis básicos da linguagem, a saber, a sintaxe, B, semântica e C, pragmática. A sintaxe, A, é a parte da linguagem que estabelece a relação formal entre os signos de uma determinada linguagem, isto é, ela trata das regras constitutivas da linguagem. Por exemplo, ao afirmamos que a palavra impressionante contém SS e não C, estamos esclarecendo algo que faz parte da sintaxe da língua portuguesa. Em geral, regras gramaticais são regras sintáticas. A semântica, B, trata dos significados literais dos termos da linguagem. A pragmática, C, refere-se à relação entre os usuários da linguagem. Carvalho, 2021, p. 2. A importância destes conceitos para a questão do hard problem é fundamental, pois Searle afirma que a máquina de Turing apenas se apropria da parte sintática da linguagem, ou seja, sem entrar na esfera semântica que envolve os sentidos do que se está operando. A sistematização do experimento searliano, proposta por Carvalho, 2021, explicita esta posição. Imaginemos que um sujeito nativo da língua inglesa encontra-se em um quarto fechado. Nesse quarto, ele recebe 3 calhamaços, a saber, e um calhamaço com um texto em chinês, 2, um calhamaço com regras em inglês, as quais lhe ensinam como fazer a correlação entre os textos, e 2 e 3, um calhamaço com regras em inglês que lhe orientam a fazer a correlação entre os textos, e 2 e 3. Esse último calhamaço 3 é entregue aos indivíduos externos, os quais são falantes nativos da língua chinesa. Esses calhamaços são denominados por esses indivíduos respectivamente de e roteiro ou programa, 2, história ou perguntas, 3, respostas às questões. Nessa situação, a partir do ponto de vista dos falantes chineses, o indivíduo é capaz de compreender as perguntas, 2, em inglês postas por eles e responder essas questões através de 3 de modo tão satisfatório que os chineses diriam que o indivíduo é capaz de compreender também a língua chinesa, ou seja, aquilo que está contido no calhamaço, e contudo, Searle afirma que o sujeito apenas manipula símbolos formais tal como um computador e por isso, não é correto dizer que ele compreende a língua chinesa, mas apenas que ele se comporta como tal. Desse modo, esse autor pretende demonstrar que o domínio da sintaxe de uma linguagem não é suficiente para o domínio de sua semântica. Em outras palavras, uma vez que um computador abarca apenas a sintaxe da linguagem, ele não é capaz de compreender os significados dos termos da linguagem. p. 3. Precisamos levar em conta que Searle é contra as teorias do funcionalismo e computacionalismo 7. O funcionalismo 8 diz que os estados mentais não são idênticos a estados cerebrais, o que seria a teoria da identidade, e nem são algo fora do cérebro, como seria o caso do dualismo, e nem são idênticos ao comportamento que seria o behaviorismo, ele apenas recebe inputs e devolve outputs, o que Searle compara com o computador. O computacionalismo diz que a mente é como um programa de computador. Foi então que Searle propôs um 7 na filosofia.
Uma teoria computacional da mente denomina uma visão de que a mente humana, ou o cérebro humano, é um sistema de processamento de informações e que o pensamento é uma forma de computação. 8. O funcionalismo é um ramo da antropologia e das ciências sociais que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções. Para ele, cada instituição exerce uma função específica na sociedade e o seu mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade. Experimento mental para provar que a mente não pode ser um programa de computador através da sala chinesa. Com esse experimento, Sarli provou que a sala chinesa consegue passar no teste de Turing, mesmo que a pessoa dentro da sala não tenha um real conhecimento da língua chinesa, mesmo articulando corretamente a linguagem, porém, não existe entendimento e ela consegue passar a afirmativa que sabe sobre mandarim. Com isso, ele prova que a sintaxe não é suficiente para a compreensão, pois não existe conteúdo subjetivo em primeira pessoa relacionado a essa linguagem, ou seja, a sala chinesa funciona sintaticamente, mas não semanticamente. Então, se a computação é totalmente sintática, logo, ela não é suficiente para gerar a compreensão e, portanto, não pode ser a explicação de estados mentais, já que apenas as semânticas contêm estados mentais e não a sintaxe. De fato, pode existir sintaxe sem a existência de estados mentais, e, portanto, isso refutaria a teoria computacional que diz que a mente é um programa de computador rodando no cérebro que seria o computador. Com isso, Sarli afirma que o fato de um computador, ou uma inteligência artificial, conseguir manipular a sintaxe não prova que ela seja consciente, não prova que ela tenha uma mente. Mesmo que não seja possível distinguir entre a comunicação de uma inteligência artificial e uma comunicação de um ser consciente. Enfim, Sarli conclui que apenas a manipulação de sintaxe não é o suficiente para demonstrar consciência em uma máquina. Seus argumentos base para esse experimento foram: 1. Programas são totalmente sintáticos. 2. As mentes têm uma capacidade semântica. 3. A sintaxe não é a mesma coisa da semântica nem é, por si só, suficiente para garantir conteúdo semântico, consequentemente programas não são mente. Sarli, 1998, p. 38. Logo, podemos entender que Sarli não aceita a proposta da consciência de máquinas, e conclui que o hard problem da consciência não pode ser imitado pela máquina de Turing a partir das objeções por ele levantadas sobre as capacidades cognitivas da máquina. 05. Conclusões. A utilização das categorias Hard Problem e Easy Problem mostraram-se uma excelente ferramenta conceitual para uma investigação do debate entre Turing e Sarli acerca do pensamento de máquinas. Certamente esta abordagem epistemológica já vem sendo utilizada por muitos filósofos da mente. São elas que permitiram evidenciar, a partir do problema da consciência, as questões dos qualias, das experiências conscientes, etc. De fato, são tais categorias que norteiam os clássicos experimentos mentais da filosofia da mente. O quarto de Mary, o jogo da imitação, o quarto chinês, como é ser um morcego, etc. A proposta de aplicá-la aqui ao debate Turing, Sarli indicava de antemão a conclusão de que máquinas de fato não poderiam pensar, ao menos enquanto não estivermos lidando com máquinas híbridas. No entanto, algo vinha escapando à pressa das análises filosóficas, a saber, o fato de que o próprio Turing apenas se preocupou em resolver suas questões como easy problem. Neste sentido, dados os algoritmos de decisão apresentados na investigação apresentada, o jogo da imitação de Turing evidencia que sua proposta foi apenas imitar um ser humano, e em momento algum, sua obra afirma tratar do hard problem. Como afirmamos, seu objetivo central foi desenvolver uma máquina que imitasse um ser humano a ponto de conseguir enganar os jogadores humanos. 2. No núcleo da solução de Turing estava a solução para o Entscheidungsproblem, ou seja, os problemas de decisão por meio de algoritmos e cálculos matemáticos. Outro modo de reconhecer o fato de que o conceito de pensamento de máquinas para Turing está apenas no campo do easy problem está no fato de que em nenhum momento ele trata dos qualia ou qualquer outra propriedade emergente. De fato, ele trata apenas dos problemas da lógica simbólica, necessários para provar a possibilidade da imitação do pensamento, passando do cérebro humano para os circuitos eletrônicos do hardware da máquina. É preciso reconhecer que hoje em dia através do avanço da tecnologia de máquinas híbridas, os testes estão alcançando e até ultrapassando os limites biológicos pensados por Sarli.
A tecnologia, agora, luta para integrar todos esses sistemas na totalidade para permitir que a máquina iguale ou até ultrapasse o ser humano, imitando sua consciência. Desmerecer as possibilidades das máquinas não. 9 As perguntas desta conclusão foram levantadas em outro trabalho, Pacheco 2020, e marcam a curiosidade filosófica que move esta pesquisa. Seria um tanto injusto, já que as máquinas são resultado da própria indeterminação humana? Por conta de sua alta complexidade, desempenho e precisão, o que será de um mundo com máquinas utilizando sistemas neurais artificiais? 06 Agradecimentos. Ao meu querido orientador professor Dr. Evandro O. Brito, bem como a Fundação Araucária, financiadora desta pesquisa por meio da concessão da Bolsa de Iniciação Científica.